Como é que é a perguntinha? Mas, Moema, será que o pão engorda? Todo mundo faz essa pergunta, né? Vamos lá. Oi, eu sou a Moema Machado e hoje nós vamos discutir sobre um grande mito. Pão engorda? Será que o pão engorda? Nesses quase 10 anos de profissão como padeira, é a pergunta que eu mais ouço. Moema, pão engorda e você, como você consegue que você nunca engorda? A gente sempre vê, você está sempre no mesmo peso e come tanto pão. Você come mesmo todos os pães que você produz? Ou você consome pão diariamente? E eu posso falar assim, de boca cheia, literalmente, que eu como pão todos os dias. Eu como pão, e não só no café da manhã. O pão faz parte das minhas refeições de manhã e à noite. Então eu como pão pelo menos 2 vezes por dia. Lanchinho da tarde também. Então, e eu posso dizer com toda a propriedade que o pão não engorda. E por quê? Para começar, para a gente começar a entender melhor, vamos primeiro entender a diferença que tem entre um bom pão artesanal e um pão industrializado. Maior diferença são várias, assim, desde ingredientes, a escolha da qualidade dos ingredientes é muito importante. Um bom pão artesanal, a gente começa na escolha de uma boa farinha, são ingredientes selecionados. Normalmente, quem tem a preocupação e todo esse cuidado com o produto vai escolher uma farinha de boa qualidade. E já os pães industrializados, a começar que normalmente não são ingredientes tão selecionados. Quando eu digo selecionado, no sentido de ser uma farinha orgânica ou uma farinha artesanal ou uma farinha com uma qualidade tão superior no sentido de nutrientes. E se você observar, por exemplo, um pacotinho de pão de forma que você compra no supermercado, que seria o pão de forma industrializado. Você vai olhar nos ingredientes, vai ter pelo menos uns 10, chutando aqui, uns 10 ingredientes. Farinha, alguns emulsificantes, gorduras, muitos açúcares e uns nomes que a gente não sabe nem ler e não sabe nem do que significa, são mais conservantes, aromatizantes, enfim, tudo que são completamente desnecessários assim, na produção de um pão de verdade. Quando eu falo de verdade, é um pão que você pode comer, um alimento de verdade, né? Já no pão artesanal, um pão, por exemplo, rústico como esse que está aqui do meu lado, os ingredientes, que pode ser uma mistura de farinha integral e farinha branca, ou apenas farinha branca, ou apenas farinha integral, pode ser um pão 100% integral, enfim, mas uma farinha de boa qualidade, um fermento natural, que nada mais é do que água e farinha, a água e o sal. Então são 3 ingredientes, farinha, água e sal. E a gente costuma dizer que tempo e amor e dedicação, que são os ingredientes que vão dar o temperinho e essa magia que é toda em volta do pão. Então é isso, a diferença maior entre o pão artesanal e o pão industrializado são os ingredientes, a quantidade de ingredientes. O artesanal, sem conservantes, sem estabilizantes, normalmente sem gorduras. Existem pães artesanais que têm gordura, vamos, por exemplo, um brioche. O brioche é uma massa enriquecida, que vai manteiga, que vai gema, que tem gordura, que vai um leite, enfim, tem uma gordura, mas são gorduras naturais e saudáveis. Não tem nada de artificial, não tem nada de conservante nem de estabilizante. É um pão mais calórico, claro, porque contém mais gordura, porém é um pão também feito de forma artesanal, é um pão que também é considerado bem saudável. Já os pães industrializados, mesmo falando sem ser os de forma, os pães de supermercado ou algumas padarias convencionais também costumam trabalhar com misturas prontas, então são produtos que não são genuínos, não são puros, não é uma farinha artesanal, não é uma manteiga de qualidade, às vezes usa até uma margarina ou um óleo vegetal, enfim, a qualidade dos ingredientes é a principal, e a quantidade também é a principal diferença entre o artesanal e o industrializado. Bom, gente, a primeira vez que eu tive um contato com pão artesanal, também é uma pergunta bem recorrente no meu dia a dia. Se eu for pensar para responder essa pergunta, eu vou voltar lá na minha infância, porque a minha mãe sempre fez pães em casa, então eu não tive
a minha infância com pães de padaria, nem o pãozinho francês, o pãozinho de sal que do dia a dia, né? Onde eu morava, a padaria não era muito perto, então quando tinha um pãozinho de sal, um pãozinho francês em casa, era tipo quando minha mãe queria fazer talvez um cachorro quente, alguma coisa, era um evento. Mas no nosso dia a dia, minha mãe sempre foi de fazer pão de queijo e o pãozinho caseiro. Tem uma receita que ela chama de pãozinho Santo Antônio, que é um pãozinho de leite caseirinho, super simples, de fermentação biológica mesmo, e eu lembro direitinho, assim, eu tenho imagens nítidas da minha mãe misturando o fermento com o leite morninho e o açúcar para fazer aquela esponjazinha, e depois misturava a farinha, depois jogava o sal e ia sovando e dava um pedacinho para a gente brincar e deixava crescer numa bacia, botava com um paninho, jogava na varanda para ficar crescendo, né, no quentinho do calor do sol, e depois porcionava as bolinhas. Eu gostava de ajudar ela a fazer as bolinhas e passava o ovinho, depois crescia e ia a gema de ovo, né, ia pro forno. E eu tenho em mente o sabor e o cheiro do pão até hoje, assim, desse pãozinho que ela fazia. É a minha primeira lembrança, assim, com pão. E é um pão artesanal, porque como você viu, eu fui falando dos ingredientes: o fermento biológico, a farinha, o leite, o açúcar, o sal e a gema de ovo, né? Acho que é isso. Então, não tem nada de conservante, de estabilizante, não tem nada disso. Então, eu sempre fui acostumada a comer pães artesanais feitos pela minha mãe em casa. Então, foi meu primeiro contato, pode ser assim, na infância, posso dizer com certeza. E na adolescência, eu comecei a ter o interesse de fazer os pães. Eu gostava muito de fazer pãozinho de queijo também. Mas os pães, o pão sempre foi para mim, na infância eu observava, na adolescência eu já gostava de reproduzir. E na fase adulta, mesmo antes de ser padeira, eu sempre fiz meu pãozinho em casa. Antes da fermentação natural, eu sempre fazia com fermentação biológica também. E até hoje gosto muito de fazer, que são práticos também, são gostosos e feito por nós, né? Não tem nada mais rico do que um alimento feito por nós mesmos. E ainda voltando para as histórias que eu sempre ouço de alunos e até de amigos e familiares, da história da questão do pão, né? Dessa relação de pão engordar ou pão não ser uma comida saudável. E muita gente tem esse conflito: gosto de pão, mas eu não quero comer pão, o nutricionista tirou o pão da minha dieta, não sei o que vai ser da minha vida, que eu ouço muito falar isso. Bom, só repetindo aqui algumas histórias que me vêm em mente. Eu tenho contato com alguns alunos que já me relataram, por exemplo, que tinham intolerância ou têm intolerância ao glúten ou ao trigo, enfim, de alguma forma, quando consomem o pão, acabam tendo alguma indisposição intestinal, ou algum inchaço, às vezes enjoo, tem gente que tem dor de cabeça, enfim, não faz bem. Não desce bem, pesa no estômago. O meu marido mesmo, ele gosta muito de pizza, então quando a gente se conheceu, ele tinha o hábito de comer pizza todos os domingos. E ele comprava pizza industrializada, dessas meio que fast food, assim, ele tinha esse hábito de comer. E eu nunca comia com ele. Um dia ele me perguntou, eu sempre dava um jeitinho de comer algo diferente. E aí eu falei que eu não conseguia, assim, não me fazia bem, não gostava. E um dia eu sugeri da gente comer, fiz em casa, na verdade, que a gente morava fora. Eu não conhecia uma pizzaria de fermentação natural, assim, para indicar. Acabei fazendo mesmo a massa de fermentação biológica, e depois eu fiz com fermento natural da segunda vez. E daí foi um caminho sem volta. Hoje ele não consegue comer a pizza industrializada ou pizza de fermentação mais rápida. Não é nem a questão do fermento biológico, é mais o processo. Então, às vezes você faz uma pizza com fermento biológico e você faz um processo certinho, dá tudo certo também. Mas a fermentação natural acaba sendo melhor digerida, pelo menos no organismo dele. Então, hoje, para ele, só pizza de fermentação natural. A mesma coisa acontece com os pães. De quem chega em mim e fala que tem essa intolerância. Esses dias, esse fim de semana, um amigo comeu um pão
um pão, uma focaccia e mais um pouquinho de pães, tomou um vinhozinho e depois ele veio me falar: Moema, eu já comi preparado para passar mal. Porque eu sempre passo mal, fico com o estômago pesado, me dá inchaço, me dá dor de cabeça, às vezes eu tenho algum enjoo, e eu comi e não senti nada, até estranhei. Então, realmente, o que você fala faz sentido. E por que faz sentido? No processo de produção de um pão artesanal, vamos falar agora da fermentação natural em si, começa a gente alimentando o fermento natural, que aqui no Brasil muitas pessoas costumam chamar de levain também. O fermento natural, a gente já começa alimentando ele com uma farinha de qualidade, precisa de um tempo para ele fermentar, e precisa de um tempo, que nesse tempo de fermentação vai acontecer algumas reações químicas, as bactérias vão digerindo o açúcar da farinha, enfim, vão liberando os gases, e aí vai ter toda essa digestibilidade das bactérias, esse processo todo, que já vai contribuir, já vai ser uma parte do seu produto final. Então você já começa o seu trabalho de cuidado com a digestibilidade do seu pão, alimentando o seu fermento e cuidando muito bem dele. E quando você continua com o processo de produção do pão, você vai acrescentar a farinha, o fermento novamente, a água e o sal e fazer toda a mistura. Enfim, tem todo o processo que ele é bem lento, ele é longo e ele vai ter todo um tempo novamente de acontecer ações enzimáticas, novamente as bactérias do fermento vão se alimentar da farinha do pão, vão liberar os gases e aí vai acontecer as ligações proteicas, formando uma rede de glúten, ou seja, tem todo um processo químico mesmo e bioquímico que acontece para você ter uma boa estrutura de uma massa bem trabalhada, e este processo de digestão das bactérias, da fermentação, não vão acontecer onde? Dentro do seu organismo. Não é dentro do seu estômago que a massa de pizza ou do pão vai fermentar. Ao contrário das massas feitas de pão feito em 3 horinhas, pizza feita em 2 horinhas. A massa lá misturou rapidinho, pôs para esquentar, cresceu, porcionou e já vai para o forno. Não deu tempo de acontecer todas essas reações que eu resumi aqui rapidinho, que acontecem no processo de um pão de fermentação natural. Então, depois de pronto, ainda tem a parte de fermentação, que fermenta lentamente por mais 12 horas, ou seja, é um pão que demora em média 2 dias aí para ficar pronto, entre alimentar o fermento, o processo de fazer fermentação, primeira fermentação, boleou, segunda fermentação, e daí vai normalmente pro dia seguinte para poder ir pro forno. Então, quando o pão chega no forno, que ele sai do forno prontinho, ele já tem toda essa parte de digestibilidade bem resolvida e não vai ser resolvida dentro do seu estômago. Resumidamente, é isso. E aí é outra questão que sempre vem à tona. Por que investir ou tempo ou dinheiro em pães de fermentação natural? Todo mundo sabe que pão de fermentação natural é um pão, como eu acabei de dizer, ele tem leva um tempo para ser feito, você dedica mais tempo, você se dedica a um processo que é mais lento, justamente para ter todos esses benefícios, é o que o traz mais saudável. Então, assim, incomparavelmente, o tempo acaba compensando do que você comprar um pão rapidinho ou não dedicar tanto tempo no processo e fazer um pão com um processo mais rápido, pular etapas, e aí você vai acabar também tendo esse prejuízo no final, no produto final, no resultado do produto final. Tanto de sabor, de textura, de qualidade, em todos os quesitos. E dinheiro. Muita gente também questiona por que um pão de fermentação natural é muito mais caro do que um pão industrializado. E aí vem também a resposta em todas essas questões. É um pão que você investe, né, tempo, você investe em ingredientes de qualidade, você investe em equipamentos muitas vezes, principalmente as padarias que cobram, né, por esses pães. Então não são equipamentos que não é um investimento baixo, então precisa de equipamentos, fermentadora, maceiras, enfim, são equipamentos, fornos que são caríssimos. Então a mão de obra também, que hoje em dia, principalmente no Brasil, a gente ainda não tem tantos padeiros formados, não tem essa cultura do padeiro artesanal ainda, então a gente está começando a formar esses profissionais. Então tudo isso acaba que
são investimentos que precisam ser repassados para o produto. Mas, se você for ver custo-benefício, até porque você pode, um pão de um tamanho bem maior, você pode consumir por muito mais tempo, sabendo armazenar direitinho e tudo. Então, custo-benefício, na minha opinião, acho que não é um dinheiro tão mal gasto assim. Na verdade, é um investimento que você está fazendo para você e para sua saúde. E claro, gente, eu estou falando todos esses benefícios do pão de fermentação natural, sem esquecer das pessoas que realmente têm alergia. A gente falou dos intolerantes ao glúten, ao trigo, mas tem as pessoas que realmente têm a doença. São os celíacos, né? Então, é uma pequena parcela de pessoas que têm essa doença, mundialmente falando, se for fazer um levantamento, mas é uma doença que é grave, então que a pessoa realmente não pode ter contato com o trigo, não pode digerir, o organismo não consegue digerir o glúten, então essas pessoas realmente precisam tomar cuidado e aí não podem realmente consumir este produto, por mais benefícios que eles tenham. Para esse tipo de pessoas que têm a doença celíaca, não são realmente indicados. E todo esse mito em volta do pão, de que o pão engorda e tudo, é claro que cada organismo é um organismo, existem várias questões, desde a quantidade de que se come. Se você come em grande quantidade, é óbvio que você pode ganhar uns quilinhos a mais ou não, enfim, mas se você tiver uma dieta equilibrada, com uma vida saudável e consumir pães de fermentação natural diariamente, eu posso garantir que isso não vai influenciar muito nem nos seus pesos e nem na sua taxa, por exemplo, de glicose. Enfim, os pães de fermentação natural, eles, além de ter toda essa facilidade de digestibilidade no seu organismo, por causa também da fermentação lenta, de todo esse processo que acontece durante as várias horas de fermentação do pão, e todo esse processo transforma o carboidrato em amido resistente, e tudo isso acaba contribuindo para diminuir o índice glicêmico, ou seja, até para diabéticos, para quem tem problemas como foi falado anteriormente, com intolerância ao glúten ou com açúcar também. Claro que sempre com moderação e com equilíbrio, é um alimento que pode ser consumido e não vai te fazer mal e tem todos esses benefícios. E essa liberação contida da glicose, esse índice glicêmico mais baixo, o que acontece no seu organismo? Vai prolongar essa sensação de saciedade e você não vai precisar comer tanto, você vai comer menos, já vai ter uma sensação de saciedade e vai diminuir esses picos de glicemia que acontece para quem tem esse problema de ingestão de açúcares, enfim. Então, gente, enquanto eu como esse pãozinho aqui... Então, gente, não precisa temer, não precisa ter medo de comer pão. Vamos comer pão com mais consciência, não só o pão, mas a gente tendo uma alimentação mais consciente, mais saudável, comidas de verdade, alimentos de verdade, a gente consegue ter uma saúde mais equilibrada e consegue cuidar melhor do nosso corpo. Para você que gostou desse vídeo, compartilhe, comente se você teve algum benefício, comente se você já mudou. Comente se o pão artesanal trouxe algum benefício para a sua vida, para os seus hábitos alimentares. Curta, compartilhe e até mais. Até a próxima. Obrigada.